Fazia tempo que não tinha tanta gente comentando sobre um determinado filme antigo comigo nas redes, então eu achei que seria interessante eu ir atrás, já que eu sabia que era um filme legal, porém só tinha algumas cenas na minha cabeça, e ao descobrir que tanto tem poucas análises recentes dele na internet, quanto o fato de que dava para assistir completo aqui no Disney Plus, resolvi fazer um vídeo falando justamente do tema. Então vamos entrar na cidade de Halloween Town, um lugar mágico, também lançado com o nome de A Cidade do Halloween aqui no Brasil. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E a primeira coisa importante é que é um filme feito pela Disney direto pra televisão, que ganhou 3 continuações ainda por cima, só totalizando uma quadrilogia, que talvez até ganhe alguma coisa no futuro, mas é um pouco mais difícil já que os filmes são um pouco antes de 2010, a maioria deles, né? E o que acontece? O primeiro, ele é de 98 e tem 2 curiosidades importantes. Em primeiro lugar, o diretor do filme, que é o Dwayne Roberts, ele, antes de dirigir esse e alguns outros materiais adolescentes da Disney, ele foi um dos editores, montadores dos filmes de Guerra nas Estrelas, episódio 5 e 6, além de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Então, olha só a experiência cinematográfica que ele já teve, né? E trabalhando ao lado de grandes como George Lucas, basicamente, nas coisas de aventura, de fantasia para toda a família, sabe? Então, inclusive uma coisa interessante, que o Indiana Jones, quem não sabe, mas o famoso PG-13 que tem nos Estados Unidos, que é uma coisa entre o PG-12 e... isto é, a idade de 12 anos e a idade de 14 anos, foi criado essa idade intermediária, no qual inclusive você pode, se você tem 12 anos, você pode assistir coisa maior se tiver um adulto com você. Foi criado justamente por causa do Indiana Jones, que não se encaixava bem em um ou outro, que era uma coisa que puxava um pouco mais pro infantil, mas pegava um pouco mais dark e adulto também. Então foi criado justamente para pegar e alocar essa categoria. Olha só a pressão absurda que George Lucas e Steven Spielberg, porque Steven Spielberg também é um dos responsáveis por Indiana Jones, fizeram em cima de Hollywood e modificaram o próprio sistema de classificação etária para lançar seu filme, galera. Pois bem, e a segunda curiosidade de Halloween Town é que a atriz que faz a Marnie, que é a protagonista, ela se chama Kimberly e ela conheceu seu marido justamente no meio do elenco de Halloween Town, participando de 2 das continuações, sendo que além disso ela chegou a fazer 2 filmes de terror mais pra frente. Inclusive Halloween Town foi meio que o grande trabalho de estreia dela, assim, primeiro grande trabalho de porte dela, que ajudou a arremessar ela dentro do meio cinematográfico, sendo que posteriormente ela chegou a fazer Red Rose, que é uma espécie de adaptação do livro A Casa Adormecida do Stephen King, como um terror mais terror puro mesmo, ao invés de terror mais adolescente, e outro é uma comédia de terror chamado A Fera Assassina, que é um filme de lobisomem. Então, olha só as altas curiosidades que a gente tem nas bases. Mas, Luiz, do que se trata o filme? Pois bem, Halloween Town fala sobre uma cidade mágica onde diversos tipos de criaturas existem, meio que exiladas do mundo humano, justamente para poderem conviver em paz. Inclusive, se você estiver gostando do vídeo, aproveita para dar aquele like e comentar aqui se você já assistiu Halloween Town e qual outro tipo de filme você chegou a assistir, não como adulto, mas na infância ou junto com a criançada, aquele filme de terror, mas para toda a família, aquela coisa mais de aventura sombria que você gosta, e coloca aqui nos comentários. Prosseguindo, aqui a Marnie faz parte de uma família que não comemora o Halloween. Na verdade, eles até permitem algumas coisinhas, né? Mas sair por aí, decorar a casa, ou mesmo ficar com livros sobre fantasias, histórias do tipo, é praticamente proibido dentro de casa, sabe? Então, isso deixa ela bem irritada, já que aquela adolescente indo mais numa direção mais gótica, praticamente. Além disso, ela tem uma irmãzinha pequena,
que ele tá conhecendo as coisas, descobrindo o mundo, e o irmãozinho menor ainda, que no início parece até um chato, mas que é um aluno mega inteligente e que você entende um pouco que quando só tem a mãe lá, a impressão que dá é que ele se tornou um mega aluno ultra estudioso, ultra certinho, muito para tentar agradar a mãe, que ia se agarrar na última figura familiar que ela tem, já que a família basicamente ele só tem a mãe e a avó que visita uma vez por ano, então é o único pessoal da família que eles possuem, então faz sentido ele pegar e fazer isso, sabe? E realmente é um garoto inteligente dentro das atividades dele, dentro das atividades escolares, né? E é muito interessante ver como ele vai evoluindo e todos os outros personagens ao longo da trama. Então, nós temos a mãe, que não permite as comemorações, e a avó, que como já fica bem demonstrado logo de cara, né? Isso não é spoiler. Ela é uma bruxa e a ideia básica é que as crianças acabam descobrindo isso e acompanham ela até a cidade natal dela, que é a cidade de Halloween Town, que tem inclusive esse nome porque na verdade o nosso Halloween do mundo humano teria sido inspirado nos costumes dessa cidade. E a cidade, fundada séculos atrás, como uma forma das criaturas mágicas dos mais diversos tipos, inclusive vampiros, lobisomens, homens abóbora que teriam inspirado inclusive o mito do Jack Lantern. Tem muito aquela ideia de que monstros não muito específicos tem lá dentro, porque inclusive também a ideia de que várias das lendas não são do tipo copiadas e coladas ou aconteceu de tal forma por causa daquelas criaturas, mas na verdade se inspiraram em acontecimentos com aquelas criaturas. E a ideia básica é que até a Idade Média você tinha muitas guerras entre humanos e aquelas criaturas, e para evitar que você tivesse um surto das criaturas das várias espécies mágicas entrando em guerra em contínuo entre si e entre os humanos, foi criada essa cidade para o pessoal se isolar, né? Eu gosto muito da frase que a vovó diz, que é do tipo, a gente ficou aqui dentro por causa que a gente estava ficando malvado com as pessoas pra gente se defender, e a gente não quer ser malvado, sabe? Então é bem interessante nisso. Só que tem duas coisas importantes. A menina, ela como é descendente de bruxa, ela quer aprender a usar os seus poderes mágicos, né? E descobrir o legado da família para o desespero da mãe. E, ao mesmo tempo, temos uma ameaça em Halloween Town, sendo que a feiticeira, originalmente, ela tá tentando pegar a bruxa e impedir que essa ameaça ataque a cidade. Mas, precisamente, não é uma ameaça simplesmente um monstro atacando as coisas, mas sim, alguma coisa está controlando, atingindo a mente das pessoas, dos habitantes, transformando eles em criaturas realmente malvadas e assumindo o controle do cérebro delas. Então, temos essa entidade, uma espécie de feiticeiro malvado, que tem como objetivo justamente corromper a cidade de Halloween Town e transformar em um exército para invadir o mundo dos humanos. Então, temos essa saga, ao mesmo tempo de descobrir o legado de si mesmo, que acontece com a menina e com as outras, e que a mãe vai depois correr atrás para impedir isso, né? Então, nós temos, junto com isso, a ideia de um conflito de 3 gerações distintas, na verdade, né? Que tem visões muito diferentes do que são os humanos, do que são as magias, do que é a sociedade, sabe? É uma coisa bem legal, porque eu já vi 2 formas distintas no qual isso foi bem trabalhado, e aqui eu acho uma coisa bem bacana, meio intermediária. Porque no filme Halloween de 2018, nós temos justamente 3 gerações de heroínas, né? Uma que é a sobrevivente do assassino dos filmes anteriores, que é outra traumatizada, assim como a filha e a neta dela, né? Que tem visões totalmente diferentes dos acontecimentos, né? E de como lidar e brigas que são normais entre gerações, né? Afinal, a galera adolescente vai ficar revoltada com o anterior e tem, na minha opinião, tem a obrigação de ser revoltada com a geração anterior, porque essa contestação faz as coisas para ir para frente, assim como a geração anterior tem o dever de pegar e explicar direito como as coisas funcionam para a geração adolescente, sabe? E aprenderem a aprender com o outro, crescendo e se desenvolvendo. E é legal que tem a vozinha com a sua experiência, a mãe com a sua experiência, as crianças. Então não é simplesmente uma filha, mas são 3 crianças, então ela tem que lidar com a questão da mãe, tem a questão dos irmãos também, e ela é a mais velha, então existe um pouco de senso de responsabilidade que é importante se desenvolver dentro da história, não simplesmente largar os irmãozinhos do lado, sabe? O que eu acho bem bacana. E o outro filme, além do Halloween,
O que eu acho engraçado, né? Que, como eu disse, Halloween Town faz isso 20, tipo, quase 20 anos, em 98, né? Então, 20 anos antes de 2018 ter o filme... ter o filme Halloween, ter a nova versão do filme Halloween trabalhando com isso, sabe? Eu não confundi Halloween Town com a franquia Halloween de terror, que é lá dos anos 70. Halloween Town é a cidadezinha mágica lá da Disney que eu tô falando, e tem a série de filmes de terror, Halloween, que é mais pesada, dos anos 70. Aquilo que eu tô falando é que Halloween Town trabalha um pouco com essa coisa de conflito, não de duas gerações entre si, mas de 3 gerações diferentes, ao mesmo tempo, isso já é 98, ao mesmo tempo, e o que acontece é que a franquia de terror, antigona, Halloween, só vai trabalhar isso depois, lá em 2018. E existe um outro filme da Disney também que trabalha, só que não com meninas, mas com garotos, a ideia de conflito entre 3 gerações distintas, já que sempre a gente fica naquela coisa, até onde eu quero honrar o legado dos meus pais, até onde muitas dessas coisas, na verdade, não são raízes, são coisas que me prendem, sabe? Então, ajudar a se definir é sempre um conflito contínuo, sabe? E aprender a saber até onde se revoltar, até onde não, sabe? E a controlar todo esse impulso hormonal é uma coisa importante para se discutir, por isso que eu acho que Halloween Town faz isso de forma bacaninha. Mas como eu disse, com meninos, a Disney fez isso bem bacana com um filme chamado Mundo Estranho, que foi de 2023, inclusive, se não me engano, que é um filme de animação, onde nós temos 3 gerações de aventureiros da última cidade humana do planeta, tentando descobrir o que está acontecendo com a principal fonte de energia deles que está falhando, sabe? Então, temos essa aventurinha. Voltando então em Halloween Town, então junto com isso também tem toda a graça dentro que ajuda a dar um clima bem bacana de você ir desvendando as coisas da cidade, sendo que, por exemplo, uma das coisas é que tem um momento onde eles precisam achar os ingredientes para um feitiço, coisa clássica de filmes de mágica. Só que como estão falando de Halloween Town, onde é uma cidadezinha feita pelos monstros clássicos, então a gente tem, por exemplo, indo no dentista para conseguir um dente de vampiro, ou que local melhor do que um cabeleireiro para conseguir achar pelo de lobisomem, sabe? Então tem várias dessas piadinhas visuais, piadinhas de acontecimentos que são misturados lá dentro. Tem um motorista caveira que eu acho engraçadíssimo e ultra divertido também, sabe? Então existe toda uma construção de ambientação muito bem bacana, é muito você mergulhando dentro da imaginação humana, sabe? E eu acho muito bacana quando você trabalha dessa forma os arquétipos clássicos de terror, né? Por causa que é muito do tipo, quando você ri dessas coisas e brinca, você aprende a controlar e estruturar o próprio medo dentro de você, sabe? Além de aprender que muitas coisas você não precisa ter medo também, sabe? É muito uma coisa do respeito ao diferente, do respeito ao não simplesmente você pegar e achar que é melhor ou pior, mas de respeitar aquilo que é diferente e os gostos pessoais e o jeito de cada um e cada etnia, cada cultura que acaba tendo justamente com a estrutura do Halloween Town. Inclusive, eu quero agradecer a todo mundo que acabou de forma direta ou indireta me dando a ideia de fazer esse vídeo. E eu quero saber também se vocês de repente gostariam que eu pegasse e comentassem das continuações da cidade do Halloween, que como eu disse, tem 3 continuações distintas, sabe? Ou como eu disse, né, se vocês gostariam que eu pegasse, por exemplo, um dos filmes da Kimberly, né, que é o Fera Assassina, e pegasse e comentasse aqui no canal. Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!